O nazismo, terror alemão. Para entender o que foi o maior holocausto da história, faz-se necessário que entendamos o contexto histórico da época. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Alemanha saiu derrotada, sofrendo então diversas consequências que refletiram em todos os setores, pois os termos do Tratado de Versalhes comprometeu especialmente a Alemanha. Foi então instalada a República de Weimar, que teve que enfrentar todas as dificuldades. Além dessas, o povo alemão sofreu grandes opressões e fortes humilhações por parte dos países vencedores da guerra. Isso acarretou um gigantesco ressentimento, nascendo assim um perigoso extremismo nacionalista. Dessa forma, o período histórico alemão entre 1918 e 1933 foi marcado por um conturbado cenário político, o que favoreceu o crescimento político do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, liderado então por Adolf Hitler. Hitler foi o principal líder nazista no mundo, colocando em prática seus ideais, principalmente após se tornar presidente alemão. Ao seu lado havia dois grandes nomes, Joseph Goebbels e Hermann Göring. Joseph era o responsável por elaborar a propaganda nazista. Se Hitler conseguiu convencer tanta gente, muito se deve às suas técnicas de comunicação. E ocupando o cargo de chefe militar, Göring também tinha autonomia para tratar de assuntos econômicos e manobras militares terrestres, considerado então como o braço direito de Hitler. Em 1923, os nazistas tentaram aplicar um golpe na cidade de Munique. No entanto, o episódio conhecido como Golpe da Cervejaria foi um fracasso e Hitler foi detido. Hitler defendia a ideia que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, especialmente os judeus, considerados culpados de todos os males. Igualmente foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos. Após a crise de 1929, a sociedade pressionou o presidente alemão von Hindenburg, forçando-o a conceder o cargo de chanceler para Hitler. Na época, essa posição era considerada a segunda mais importante do poder na Alemanha, ficando abaixo apenas do presidente. Em 1933, com a morte do presidente, Hitler se autodeclarou Führer, o que significa líder em alemão. Dessa forma, instaurou o chamado Terceiro Reich. A Segunda Guerra teve início quando o nazismo estava no auge do governo alemão, podendo ser dividida em três fases: as vitórias do eixo, o equilíbrio das forças e a vitória dos aliados. O conflito iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939, e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, integrado por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Grã-Bretanha, União Soviética e os Estados Unidos. A primeira fase da guerra ocorreu com a invasão da Polônia. Na tentativa de barrar as incursões de Hitler, França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. Após já dominarem Noruega, Holanda, Bélgica e França, Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha. Embora tivessem menor número, a Força Aérea Britânica consegue neutralizar o ataque, permitindo aos aliados a recompor suas forças. Esta fase se inicia com a invasão da União Soviética pelos alemães. E após dominarem diversas grandes cidades, ao chegarem a Moscou em dezembro de 41, foram contidas pelo Exército Vermelho. Paralelo ao conflito na Europa, o Japão e os Estados Unidos estavam em guerra após o Japão bombardear Pearl Harbor. Além disso, a Alemanha e a Itália também estavam em guerra aos Estados Unidos. O cenário começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo, marcado pela Batalha de Stalingrado, alterando o curso do conflito. Enquanto o Japão sofria importantes derrotas, as forças britânicas e americanas tinham êxitos, e a Itália, tão desamparada quanto o Japão, foi dominada pelos aliados em 43. A partir da dominação da Itália, entra a terceira fase, que termina com a rendição do Japão em 45. Na Itália é proclamada a República de Salò, em 43, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Então, a Itália firma o armistício com os aliados, mudando então de lado na guerra, sendo agora contra a Alemanha. Em 6 de junho de 44, ocorreu o Dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, na França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França.
Assim, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich para 8 de maio. O conflito